Bom dia, espero que todos estejam bem. Estamos aqui retornando à nossa aula, orientação de estudo, hoje 25 de outubro de 2022. Então, na aula passada, nós falamos sobre Ilha de Páscoa, fizemos ali a correção de uns questionários, respondemos, e deixei para vocês como tarefa uma pesquisa sobre artigo científico e divulgação científica. Embora nós já estivéssemos estudado um pouco lá atrás esses assuntos, divulgação científica, do modo expositivo, do modo argumentativo, cheguei a falar o que é o expositivo, o que é argumentativo com vocês, mas como nós temos que estar seguindo aqui o nosso planejamento, então a gente tem que estar voltando um pouquinho a esse assunto, tá bom, pessoal? Então, o artigo científico. O que é o artigo científico? Ele é um artigo que é um trabalho de um teor científico, ou seja, ele é produzido por um ou mais autores sobre um determinado tema. Então, aparece um tema lá em que nenhuma pessoa só colaborou, digamos assim, com esse tema, Vários autores juntos elaboraram um tema, fizeram lá um texto. Então, esse é o artigo científico. E a divulgação científica? A divulgação científica é um tipo de texto, que nem eu já falei, ele pode ser expositivo ou argumentativo, mais elaborado. Então, eles são produzidos mediante a pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultantes de investigações sobre um determinado tema. Então, na hora de fazer uma divulgação científica, o que acontece? A gente vai buscar informações, A gente entra lá, hoje em dia, na internet, a gente vai estar pesquisando, vai estar tirando informações sobre um determinado tema para a gente estar fazendo o nosso trabalho. Essa é a divulgação científica. E, como já falei, ele tem do modo expositivo, tem do modo argumentativo. E o modo expositivo, nas aulas passadas, numa aula lá atrás, eu já tinha deixado assim bem esclarecido, mas vamos relembrar um pouco, porque é tantas informações na cabeça da gente, pessoal, que acaba ficando um pouco esquecido. Então, o texto expositivo, ele tem o objetivo de informar o eleitor ou o estudante com rigor, trazer textos objetivos com dados específicos, vocabulário formal, específico e claro, trazer referências por meio de exemplos, reformulações ou definições de conceitos-chave. E os principais âmbitos do texto expositivo são os acadêmicos, os jurídicos, econômicos, entre outros assuntos. Então, são vários assuntos que a gente pode estar usando, esse texto expositivo, na hora de estar fazendo também aí um trabalho da gente, a gente formular aí um texto, Então, a gente vai atrás do quê? De informações objetivas, de informações mais claras. E o argumentativo? O argumentativo, ele tem como principal característica defender uma ideia, uma hipótese, uma teoria, uma teoria de opinião, e o objetivo de convencer o leitor que acredita que naquela estrutura, que tem naquela estrutura algo bem definido, apresenta sua tese e depois justifica as alegações. Então, o argumentativo, você faz um texto e aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que dar as informações, o esclarecimento sobre aquilo que você fez, Você vai ter que expor ali qual foi a sua ideia diante daquele texto, diante daquele artigo que você fez, Quando a gente faz na faculdade, a gente tem que fazer um TCC, a gente tem que fazer um artigo, e aí então a gente tem que elaborar um texto, e aí a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que argumentar, expor a nossa ideia, o porquê daquele tema que a gente escolheu,
né? Você escolhe um tema e, em cima daquele tema, você tem que estar trabalhando. Né? Aí você vai ter que pôr a sua justificativa, você vai justificar, você vai defender a sua ideia dentro daquele texto argumentativo. Então, essa é a diferença entre o texto, né, o artigo científico e a divulgação científica, né, acadêmica, que isso a gente trabalha muito numa faculdade e espero que tenha conseguido deixar um pouco mais claro para vocês. E como eu sempre digo, né, a gente está aqui para tudo, para tirar as informações de vocês, caso vocês precisem, entre em contato com a gente. E também hoje em dia nós temos um aliado muito forte com nós, né, que é a internet. Mas muitas vezes a gente entra lá num determinado assunto na internet e a coisa fica assim meia confusa, né? Então é bom a gente estar pedindo uma orientação, você ir atrás de um professor, você procurar ajuda na escola ou alguém mesmo dentro da sua casa que possa orientar sobre aquela dúvida que você está tendo, tá? Como eu vou voltar a repetir aqui, a gente está aqui para qualquer esclarecimento, para poder ajudá-los no que for possível aí. Tá? Gente, eu vou estar encerrando essa aula hoje aqui. Nós teríamos aula, né, na sexta-feira agora, dia 28, mas por conta aí do feriado já, nosso, amanhã, que é aniversário da cidade, né, aqui de Itaparivaí, então a gente já vai estar emendando também aí, será ponto facultativo para nós. Então eu vou estar retornando com vocês, com um assunto novo, abordando um novo assunto. Na verdade não é tão novo assim, né, porque ele acaba voltando, né, ele acaba tendo aí no meio, ele vai estar junto com os que a gente está falando hoje, sobre o artigo e a divulgação científica. Então, ele não vai ser tão novo assim, né? Mas a gente vai estar voltando, então, na terça-feira, tá bom? Aí, retornando às nossas aulas, lembrando que nós estamos já no finalzinho do ano, então, bora lá correr, fazer os nossos trabalhos, as nossas atividades, deixar tudo certinho, para que a gente não tenha aí complicações maiores, quando estiver realmente perto de estar encerrando tudo, né? Com notas, com faltas, então se atentem a isso, tá bom? Até mais, fiquem com Deus.